Olá, meu nome é Ana Artuz e eu sou arte educadora. E hoje eu vou contar para vocês um pouquinho sobre o nascimento do teatro. Vocês já foi numa peça de teatro? Mas já assistiu filme, série, novela? Já, né? E o que todas essas expressões artísticas possuem em comum? O ofício de ator. Mas você já parou para pensar como nasce a ideia de interpretar outra pessoa ou outro ser que não sou eu e ainda tornar isso uma profissão? E é isso que eu vou contar para vocês agora. É importante ressaltar que o ofício de ator, como conhecemos hoje, e o teatro nascem juntos, porque para que exista teatro, precisamos ter três elementos, que é o ator, a ação cênica ou a dramaturgia, que é a história que será contada em cena ou a ação que será interpretada pelos atores para que o público assista. E o terceiro elemento é o próprio público, né? Porque sem plateia não existe teatro. Então, esses três elementos: ator, ação cênica, que é um texto, uma dramaturgia que pode ter ali falas ou não, e o público, tá bom? Então, o teatro nasce no final do século VI a.C., na Grécia Antiga. A Grécia era uma sociedade politeísta. O que significa isso? Significa que a sociedade cultuava vários deuses. Então, cada deus ali representava uma determinada coisa, como, por exemplo, a deusa do amor, o deus da sabedoria, e um desses deuses se chamava Dionísio, que é o deus da abundância, da fartura, da colheita, da uva e do vinho. Todos os deuses tinham uma determinada forma de culto, né, que a população realizava, mas esse deus, o deus Dionísio, eram realizados festivais, que se chamavam festivais dionisíacos, a esse deus, em louvor a esse deus, que ali tinha aproximadamente 6 dias por ano, era separado para fazer o festival dionisíaco. Esses festivais eram regados a muita dança, música, cânticos, alegria. E também dentro desses festivais existia o concurso de dramaturgia. O que é dramaturgia? É um texto escrito em forma de diálogo, como por exemplo é um roteiro de um filme, de uma novela, de um seriado. É uma dramaturgia. E as dramaturgias já existiam, e existia os concursos, mas não existia ninguém para interpretar, né? Não existia alguém ali se colocando no papel do Deus ou de outra pessoa daquele texto, né? Das personagens daquele texto. O texto muitas vezes falava da história dos deuses e da história também da população em geral, em comunicação ou interação com esses deuses. Enfim, nesses festivais dionisíacos, existiam os cânticos a Deus Dionísio, que se chamavam ditirambos. E um desses cânticos dizia mais ou menos assim: ele é Dionísio, o formidável. Eis que, enquanto estava acontecendo aquele cântico, todo mundo cantando ele é Dionísio, o formidável, aparece um jovem dramaturgo chamado Tespes, vestido muito diferentão, com uma túnica toda colorida, uma máscara bem chamativa feita de gesso, sobe num palanque, num púlpito, coloca aquela máscara e grita, ao invés de cantar ele é Dionísio formidável, né, falando na terceira pessoa, como se fosse, né, sendo uma outra pessoa que não sou eu, ele é Dionísio, ele canta assim: eu sou Dionísio, o formidável. Ou seja, ele se colocou ali como ele mesmo sendo o próprio Deus, né? Como ele sendo a divindade. E todo mundo ficou em choque, mas adoraram a ideia e a partir dali começou-se a usar atores para interpretar todas as personagens do roteiro, tanto os seres divinos, os deuses, como alguém que representasse ali também a população no geral, que estava, né, a personagem daquele texto que fosse uma pessoa da população. A partir daí começou-se a existir o teatro, os espetáculos, e esses espetáculos eram apresentados em espaços muito grandes, como são, por exemplo, as arenas de gladiadores, sabe? Nesses espaços cabia muita gente, então os atores tinham que usar alguns artifícios cênicos para que conseguissem ser enxergados por toda a plateia.
né? Às vezes aquela última fileira lá não conseguiria ouvir direito, não conseguiria ver direito o ator, então precisava-se de usar elementos cênicos que chamassem mais atenção. Eu vou contar alguns desses elementos para vocês. Um deles era plataformas que os atores usavam, uns sapatos com saltões assim, né, daquelas plataformonas assim embaixo dos pés para ficar mais altos. Colocavam também enchimentos nas roupas para elevar a imagem para cima, né, para ter mais visibilidade. As roupas chamavam muita atenção, roupas coloridas, umas máscaras de gesso grandes, maiores que o rosto do ator, com os orifícios ali, os buraquinhos, né, dos olhos, narina e boca. E esse da boca também ajudava a projetar mais a voz do ator. Além disso, usava, assim, em vários casos, uma máscara frontal e uma traseira, que eram de expressões diferentes daquele personagem. Então, mesmo que às vezes o público lá no fundo não tivesse ouvindo direito o que a personagem estava falando, conseguiria ver pela expressão ali que estava sendo utilizada naquele momento, a sensação interna, né, que o ator estava querendo passar, representando aquela cena. Então o público conseguia contextualizar o que estava acontecendo em cena. Eu vou mostrar para vocês agora um pouco de imagens, para vocês conseguirem entender melhor tudo isso que eu contei para vocês, tá bom? Então, essa é uma representação do deus Dionísio. Então, além dele ser o deus do vinho, da uva, da colheita, também se torna agora o deus do teatro. Essas são as festas dionisíacas em culto ao deus Dionísio, como eu havia comentado. E esses são os espaços de apresentação teatral utilizados na época. Esse formato de palco existe até hoje e se chama arena, tá bom? Esse formato de teatro se chama arena. Essas são as máscaras, elas eram feitas em gesso, grandes, pesadas. Aqui é uma representação do que seria, né, as apresentações da época. Obviamente não são fotos das apresentações da época, e sim de uma representação, né, de como seriam, assim, os atores utilizando essas máscaras, essas indumentárias, essas túnicas, como eu havia contado para vocês. Alguma dúvida, pessoal? Bom, então espero que tenha ficado, né, tudo bem esclarecidinho. Qualquer coisa fica à disposição. Então agora a gente vai aprender sobre a postura neutra do ator. Esse exercício é importante para todos os outros que serão propostos a seguir. Então qualquer exercício cênico, jogo teatral ou até construção de personagem, a gente precisa primeiro ter o corpo neutro, para aí sim trazermos os elementos da personagem ou participarmos dos jogos que serão propostos. Então, soltou o corpo, deixou ele bem molinho. Agora é o seguinte, primeiro vamos imaginar que tem um fio puxando o topo da nossa cabeça lá pro alto, lá no céu, tá? Um fiozão aqui do topinho da cabeça, puxando lá pro alto pra gente ficar retinho. Escolhe um ponto fixo, olha lá pra frente. A cabecinha tá aqui, né, retinho pra frente. Os ombros não podem ficar assim encolhidinhos, nem tão esticados lá pra trás. Tem que ficar retinho, né, ao peito aqui. Tem que estar paralelo ao peito, tá? Então, ó, não tô com ele nem assim, nem assim. Tá aqui retinho, tá? Então, o bracinho tem que ficar esticado ao longo do corpo. Deixou ele caidinho aqui ao longo do corpo. O quadril também não pode ficar empinadão lá pra trás e nem murchinho assim pra frente, tá? Ele tem que ficar encaixado. O que é o quadril encaixado? É reto ao longo do corpo. Então ele tá aqui, tá bom? Os joelhos semiflexionados. Eles não podem estar tão esticados e nem tão dobrados. É semiflexionado. É só pra deixar ele molinho e pronto, né, pro ataque, pra brincadeira que a gente vai propor cênica, tá? Os pés paralelos ao corpo, a abertura deles tem as aberturas dos seus pés paralelo ao ombro. Então, o meu pé direito tem essa abertura aqui, que está paralela ao meu ombro direito, e meu pé esquerdo está paralelo ao meu ombro esquerdo. Essa é a abertura, então essa é a postura neutra do ator, para ele estar pronto para o que a cena irá propor e para as características do personagem que a gente irá colocar, tá bom?
Espero que tenham gostado e até a próxima aula.